Às vezes a gente tem alguns caminhos, e aí nós queremos ajustar todos eles, alinhar eles, nivelar eles. Como em uma pavimentação de uma rua, quando se pavimenta uma rua, você acerta todos os buracos, todos os atropelos, e assim a gente caminha. Hoje nós estamos reunidos aqui porque é dessa forma que nós cremos, que a primeira coisa que Deus nos deu é o dom da vida, mas ao mesmo tempo nos dá algumas ordenanças. E ele completa dizendo assim: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Que é a decisão que vocês tomaram, e que hoje está se concretizando no religioso, seja uma decisão não só para hoje, mas para o resto da vida. Vocês vão fazer votos aqui, e vocês vão perceber que esses votos serão duradouros, quando nós colocamos debaixo sobre as mãos de Deus. Quero convidar vocês a sentarem. Eu quero convidar, vocês podem sentar, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia no texto de 2 Reis, do 8, do 1 ao 6. E eu quero compartilhar um tema de uma palavra. Na verdade, criando um legado para Deus com valores eternos. Importante a gente entender, eu peguei aqui um outro caminho aqui. Eu quero falar sobre, eu falei o texto errado, desculpa para vocês aí, espera um pouquinho que eu vou pegar o versículo. Segredos de um casamento. Segredos de um casamento transformados em Cristo. Já está aí? Já. Os segredos de um casamento transformados em Cristo Jesus. O texto que nós vamos ler está em João 2, do 1 ao 10, que diz assim: ao terceiro dia houve um casamento na Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então disse-lhes: agora leve um pouco do vinho ao carregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera. Embora que eu soubesse que os serviçais que haviam tirado a água, também chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, por esse dia, Senhor. Quero colocar, Senhor Deus, esse momento agora diante do Senhor, ó Deus, e pedir que o Senhor fale conosco, ó Pai. Hoje, Karina e Alexandre se unem no religioso, Senhor Deus, e colocam as suas vidas diante de Ti. E nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor assim confirme esses votos diante do Senhor nós colocamos. Amém. Interessante que, quando eu pensei no casamento de vocês, eu pensei em várias passagens bíblicas. E eu tentei fugir do casamento do primeiro milagre de Jesus. Mas toda vez que eu fugia, Deus me conduzia para Ele. E aí eu falei assim, tem alguma coisa especial nesse texto. Porque a gente aqui tem muitos conteúdos, a palavra de Deus tem muitos conteúdos. Mas Deus estava querendo trazer algo especial para vocês e para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Essa passagem muito conhecida é o primeiro milagre de Jesus.
Diferente de uma cerimônia que nós temos hoje, de um casamento, naquela época, na tradição judaica, eles faziam os convites e eles vinham de lugares distintos. As pessoas vinham de longe, faziam caminhadas longas, como hoje muitos de nós fizemos também. Muitos de nós não estamos morando em São Caetano, mas viemos, recebemos um convite, nesse caso foi digital, e nós chegamos aqui. Só que lá, naquela época, demorava uma semana o casamento. As pessoas vinham e ficavam uma semana em festividade. Você já pensou começar hoje aqui e terminar só no próximo domingo, todos juntos? Será que nós aguentaríamos ficar todo mundo junto? Porque às vezes essa junção, mas naquela época era assim que funcionava. E o vinho era um elemento muito importante, porque ele simbolizava a alegria e também a presença de Cristo. Então o vinho era algo diferente do que a gente vê hoje. Mas naquela época, eles tinham o vinho com uma essência. E é interessante que todo mundo vinha, cada um, e participavam daquele momento. Da mesma forma foi Jesus. Ele e os seus discípulos receberam um convite. Haveria um casamento e você é o nosso convidado. E ele estava ali junto com os discípulos, com Maria, todos participando daquela festividade, quando de repente o vinho acaba. Encerra-se o vinho. E muitas vezes, dentro de um casamento, o vinho também se encerra. Que significa alegria. E é por isso que Deus acho que tocou no meu coração. Para que vocês entendessem que a sexta cerimônia hoje é para que a alegria dure a vida toda com vocês, aonde vocês estiverem. E serve para mim e para você também, que está aqui participando. Às vezes a gente tem aqui alguns noivos, a gente tem alguns casados, e pode que a alegria não esteja acontecendo, não é mais aquela mesma alegria de outrora, quando começou o tempo de namoro. Eu brinco muito e falo, eu gosto de ver quem está entrando. Hoje eu fiquei reparando, ninguém entrou de mãozinha assim, dedos. Se você está do lado da sua esposa, dá os dedinhos assim, mas não é fazer assim, faz assim, cruza os dedos. Isso é muito bonito. Por quê? Porque isso é uma confirmação de que a sua esposa, que o seu marido está do seu lado. Eu queria aqui trazer algumas coisas que Deus tocou no meu coração, que tem a ver com o casamento, e eu vou falar para vocês, mas também reporta a todos. O primeiro, reconhecer a presença de Jesus. Diz o versículo 2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Reconhecer a presença de Jesus é ter Jesus no casamento, é ter Jesus nos seus relacionamentos, é ter Jesus e convidá-lo para que ele participe conosco dessa cerimônia. Não é só quando casamos, mas quando temos filhos, quando chegam os netos. É reconhecer Jesus, a presença de Jesus, que pode nos trazer direção, que pode nos trazer aquilo que muitas vezes nós não sabemos como agir. As dificuldades da vida, elas fazem parte. Quem falou que casar diz assim, felizes para sempre, não é? Mas nem sempre está tão feliz assim. Um fala um pouco mais alto com o outro, e aí tem que haver perdão, tem que haver reconciliação. Mas reconhecer a presença de Jesus, convidar Ele para que ele participe do seu casamento, da sua família, do seu relacionamento, é dizer, Jesus, eu estou colocando o Senhor no centro do nosso casamento. Você já fez essa declaração? Convidar Jesus para ser o centro do seu casamento, da sua família, com os seus filhos, para alguns, os netos, não é, Luiz? Muitos netos. Reconhecer a presença de Jesus é ter um caminho pavimentado, um caminho onde, mesmo que tenha percursos, nós entendemos que nesse caminho
nós estamos indo e Jesus está conosco. E ter Jesus conosco é a certeza que nós vamos acertar mais do que errar. Ter Jesus na nossa vida, no nosso casamento, é a certeza de que nós vamos ser mais assertivos, mais corretos, vamos ter atitudes mais sábias do que aquilo que a gente ouve ao redor. O segundo ponto que eu queria entregar para vocês aqui é entregar as necessidades a Cristo. O versículo 3 e 4 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele inicia nesse casamento. Quando nós falamos sobre entregar as necessidades a Cristo, é colocar tudo aos cuidados dele. E eu estou te dizendo, é tudo. Não é uma parte só. É nas finanças, é no emocional, é na saúde, é na profissão, é em todas as áreas que nós atuamos. Entregar as necessidades a Cristo é colocar o seu casamento, e Alexandre e Karina é colocar Deus no centro de tudo e entregar a Ele todas as coisas para que vocês saibam quais as decisões mais assertivas. Entregar as necessidades não é confiar no seu eu. Não é confiar nas propriedades que você pode ter. Confiar as necessidades a Cristo não é crer só no seu intelecto ou na profissão que você tem, mas é dizer: Deus, apesar de tudo que eu tenho, eu quero que a tua vontade se realize na minha família. Aqui, tendo acabado aquele vinho e entendendo que ali estava uma situação fora do normal, ele rapidamente entende e compreende Jesus. E aí eu quero entrar no terceiro, que é obediência total à palavra de Jesus. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e cada um pote cabia até 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e o encheram até a borda. Obediência toda a palavra de Jesus. Muitas vezes as nossas decisões, elas são erradas. Alguém já tomou alguma decisão errada? Bateu a cabeça lá na frente e falou assim: eu tinha que evitar isso. Quando nós somos casados, na realidade a decisão é meio coletiva. Mesmo que alguém levante e fale assim: eu te disse, você não deveria ter feito isso. Mas a decisão é coletiva. A obediência total à palavra de Jesus é a ordenança: encham as talhas. Já pensou aquele serviçal? Sabendo que o vinho acabou, sabendo que precisava ter vinho, e começa a colocar água naquele lugar. Se eu fosse o serviçal, eu ia falar assim: cara, esse cara está maluco. Como que é que ele ia pôr água no lugar que tem que ter vinho? Mas eles obedeceram imediatamente. E a nossa vida é assim. Muitas vezes nós, quando cremos em Jesus, nós tomamos decisões pela fé, crendo que em Deus um milagre pode acontecer. E vocês, Karina e Alexandre, terão momentos que terão que tomar decisões pela fé, crendo que um milagre vai acontecer. Colocar água naquelas talhas era uma atitude de fé. Crer que aquilo se tornaria vinho, e é a água se transformando em vinho.
essencialmente a pericia mais importante de um casamento. Vocês serão desafiados a isso, a colocar a fé em ação. E todos nós também somos desafiados a isso. Estou falando para os noivos, mas preciso lembrar que todos estão aqui. Muitas vezes você vai ser desafiado a fazer isso. Crer no milagre, crer no impossível, quando nós temos a Cristo no coração. E o último é permitir a transformação interior, que está no versículo 8 a 10. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao carregado da festa. Eles assim o fizeram, e o carregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Guarda, Alexandre, essa frase final. Mas você guardou o melhor até agora. Permitir a transformação da água do vinho começa no interior. Começa dentro de nós. Começa dentro de nós crendo que Deus está no nosso casamento. Deus está guardando os nossos filhos. Deus está guardando a nossa família. Deus está dando saúde. Deus está dando disposição. Deus está dando emprego. Deus está dando as condições. Deus está dando a viagem de final de ano, que muitos devem estar esperando aqui chegar a final de ano, quando você consegue tirar alguns dias, descansar. É Deus que providencia todas as coisas. É Deus que sustenta e sustentará o casamento de vocês. É Deus que, se nós permitirmos a transformação, ela começa dentro de nós. E na segunda-feira, quando a gente estava conversando, vocês falaram um pouco sobre isso, sobre algo que internamente está acontecendo, onde Deus está falando com vocês. O Alexandre me disse, eu não vou abrir muito, mas ele diz assim: algumas coisas que eu coloco diante de Deus nesse tempo, Ele está respondendo. A Karina, apesar de já conhecer um pouco mais do Evangelho, e tem uma amiga chamada Tawane, né, que cantou muito bem hoje, vocês viram, pessoal? Parecia que estava sendo o próprio LPE, a música tocando. Mas também é uma transformação interior. É uma decisão. Daqui para frente, um novo caminho. É assim. Basta uma decisão. Uma só. Pode ter acontecido muitas coisas. A gente pode ter caminhado para vários lugares. A gente pode ter batido a cabeça, a gente pode ter errado, a gente pode ter caído num poço, a gente pode ter cometido coisas que a gente não se agrada. Mas basta uma decisão. Uma única decisão, para que tudo se reverta. E é isso que eu queria que vocês guardassem. Permitir a transformação começa no interior. Não só para os noivos, mas para todos que estão aqui presentes. Na sua casa, tem água ou tem vinho? A água é boa, mas olhando nesse contexto, o vinho é melhor. Como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Com água ou com vinho? A transformação aconteceu? Ela é real e permanente? E aí eu entro no texto seu. Você guardou o melhor até agora. Isso é para sempre. É preservar, é cuidar, é zelar, é manter uma harmonia nas relações. Como é triste nos dias de hoje. Casamentos, por causa de uma briga, se separam.
Filhos que vão embora porque não querem ficar com os pais. Pessoas que vivem separadas, embaixo do mesmo teto, cumprindo um cerimonial, honrando simplesmente um compromisso. O casamento não foi feito para isso. Hoje, os votos aqui firmados são para a eternidade. E esse vinho, Alexandre, você vai manter ele o tempo todo vivo na sua casa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. E o último, eu quero deixar 3 lições. Na verdade, eu escrevi num texto só, mas diz assim: busque comunhão diária com Cristo. Serve para todos nós, buscar comunhão diária com Cristo. É ler a palavra de Deus, é orar, é entregar, é confiar, é dizer: Deus, hoje começo esse dia e diante do Senhor está a minha vida e a vida da minha família. A minha esposa, os meus filhos, quem tem netos, os netos, os meus pais. Buscar comunhão com Deus é a primeira coisa que a gente deve fazer. Busquem comunhão diária com Cristo. Segunda, praticando a graça e o perdão que vem do alto. Quando você busca comunhão, Deus vai te conduzir a pedir perdão, a manifestar perdão, a pedir perdão por um erro, pela uma fala, por um grito, por uma atitude. E perdão tem que ser algo permanente. Às vezes pode acontecer algumas coisas nessa caminhada, mas o perdão, mesmo que você esteja lá, Alexandre diz assim: eu não vou, a Karina vai ajoelhar nos meus pés. Nessa hora você vai dizer: Karina, eu quero te pedir perdão. Karina, também vai acontecer a mesma coisa. E você vai ser a pessoa que eu tenho certeza vai dizer assim: não, agora ele vai pagar tudo. Não, não vai pagar nada. Não tem nada para pagar agora. Agora é a hora de manifestar o perdão, corrigir os rumos e acertar a caminhada. E terceiro, busque a comunhão diária com Cristo, pratique a graça e o perdão que vem do alto, confiando no milagre de Deus para a família. Deus precisa agir na nossa família. Deus precisa se manifestar no nosso meio. Milagres precisam acontecer e a gente precisa ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. E as coisas de Deus não são o que nós imaginamos, mas aquilo que é um presente. Alguém já ganhou um presente inesperado? Já recebeu? Alguém lembra de um presente inesperado que você tenha recebido? É assim os milagres de Deus. É um presente que chega, que você fala assim: eu não esperava. E é para abençoar a família. É para abençoar a todos. O que eu quero que você guarde hoje, vocês dois principalmente, e todos que aqui estão, que apesar de nós estarmos numa cerimônia de confirmação de votos, a palavra serve para todos nós. E eu não poderia deixar a oportunidade que hoje casamentos possam ser reconciliados. Alguns podem ter acordado cedo hoje e para chegar até aqui já teve a 3ª Guerra Mundial. Gente já brigou, já acordou: levanta, estamos atrasados, você não para de se arrumar, eu já estou pronto, o carro já está ligado. Acontece um monte de coisa no domingo de manhã. Na minha casa também acontece. É uma guerra. E pode ter acontecido alguma coisa já anterior. Esta é a hora de corrigirmos. Essa é a hora de acertarmos. Esta é a hora que Deus nos dá para pavimentar um novo caminho. Esses dias, lá em casa, a rua estava toda emburacada. E aí eles vieram pavimentando um pedaço da rua e foram embora. E o meu lado ficou sem pavimentação.
E eu olhei para aquilo e tudo eu tento distrair alguma coisa. Eu não conto para ninguém, eu fico na minha cabeça, desenhando. Mas por que pavimentou o lado de lá e não pavimentou o meu lado? Quem foi esse cara que escolheu pavimentar primeiro o lado de lá? Por que não pavimentou o lado de cá primeiro? Agora eu entro com o carro, entra um monte de asfalto do lado de lá, que mancha o meu chão. Estava querendo pegar o cara, perguntando assim, como que você escolheu esse negócio? Mas aí Deus foi falando um pouco comigo sobre essa analogia. Às vezes a pavimentação não é só chegar e passar o asfalto. Vem uma máquina que rasga o chão, que parece um monte de buraco, coisa velha, estava tudo lá exposto. E aí vem um outro carro que joga uma camada fina para cobrir todos os buracos. E aí sim vem o piche. Se alguém sabe melhor do que eu, depois você me corrige, mas foi isso que eu vi, que eles fizeram lá. E o que estava do meu lado era só buraco, enquanto do outro lado já estavam as outras duas fases arrumadas. Aí eu falei assim, Deus, o que eu preciso arrumar na minha vida, para que esse asfalto venha para o lado de cá? E passou acho que 2 ou 3 dias, porque era um final de semana, e eles foram lá e eles fizeram a pavimentação do lado de cá. É assim que Deus trabalha conosco. Não está falando de pavimentação nesse texto, mas está falando de transformação. E hoje eu quero te convidar a você colocar a sua vida diante de Cristo e deixar que Ele pavimente o seu relacionamento, a sua vida, e que você saia daqui com um vinho permanente sobre a sua vida. Feche seus olhos. Como eu disse, alguns momentos da vida, nós fomos por caminhos que não nos trouxeram alegria. Mas hoje, Alexandre e Karina estão pavimentando um novo caminho. Da mesma forma que Jesus assim se manifestou naquele casamento de Caná da Galileia, hoje Jesus pode manifestar na sua vida e na minha vida. Basta entregarmos, colocarmos diante dele e dizer, Senhor, eu fui por caminhos errantes, mas hoje eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Eu te convido a participar do meu casamento. Eu te convido a participar do meu noivado. Eu te convido para participar da minha vida. Porque, Senhor, hoje eu aprendo que contigo há, Senhor Deus, transformação da água em vinho. Por isso, Senhor, eu coloco a minha vida. Faça essa oração agora, se você assim precisa. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor assim abençoe, Senhor Deus, a vida da Karina e do Alexandre. Que o Senhor seja com eles, ó Deus. Que essa palavra hoje que está sendo manifestada, Senhor Deus, seja algo poderoso na vida deles, a todo tempo, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, buscar em Ti, reconhecer a Sua presença, entregar as suas necessidades, obedecer totalmente a Sua palavra e, principalmente, permitir a transformação diária, interior de Cristo Jesus. Que da mesma forma que na vida deles, nas nossas vidas, de todos que aqui estão, nós possamos, ó Deus, também, hoje, colocar o nosso coração diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor Deus, que abençoe a cada um de nós, que hoje haja transformação, que hoje haja mudança, que hoje haja, Senhor, reconciliação. Se tiver alguém aqui hoje, Senhor Deus, que está brigado, que não manifestou perdão,
esse é o momento, Senhor Deus, que possa haver aqui, Senhor Deus, uma restauração também de muitos casamentos, de muitos relacionamentos, e que seja esta uma verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que continue abençoando, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Karina, Alexandre, venham aqui à frente. É verdade que vocês querem fazer declarações? Um para o outro, então fica um de frente para o outro. Quem vai começar? Quem é o mais corajoso? Ele. Você viu que ninguém é? Vou começar com você, Karina. Injusto, mas tá bom. Sob pressão. Peraí. Poxa vida, eu vou... Bom, é engraçado, eu vou me emocionar, tá bom? É engraçado pensar nesse dia acontecendo tão rápido. E aqui, na igreja, era impossível, mas para Deus não tem impossível. Eu lembro de você me advertindo que não queria namorar, que era fora de cogitação e que se eu sequer falasse sobre, você podia ter um ataque. Afinal, você é cardíaco. E eu lembro do receio que você tinha em contar para sua mãe, dos seus amigos que tinham que gostar de mim. Eu acho que está dando certo. Agora estamos aqui, 2 anos depois, nos casando, consagrando a Deus esse dia, as nossas vidas. Meu filho, que era só meu, ele ganhou um pai. Olha que presente de Deus. Tanto medo que eu tive, mas Deus cuida de tudo. Faz muito tempo que a Tawane vive falando na minha orelha. Karina, você precisa confiar mais em Deus. Você precisa deixar Deus fazer as coisas. E não você fazer. E aí agora tem o Márcio para me encher o saco. Karina, você é a cerejinha do bolo. Você tem que deixar Deus tratar, tem que cuidar de você. E você vive pela misericórdia. Já imaginou viver pela graça? Eu acho que eu estou entendendo o que eles querem dizer. Hoje eu desejo viver pela graça de Deus, do seu lado, com a nossa família. Eu desejo ser menos brava, ser uma esposa que aprende a entregar os meus medos, os meus anseios a Deus, as nossas vidas a cada dia. E foi Deus quem nos trouxe até aqui. Eu agradeço por tudo que nós já vivemos, pelas risadas, pelos desafios, por cada momento que me fez perceber o quanto nós somos abençoados. Que a nossa estrada seja longa e cheia de cumplicidade, paciência e fé. E que o amor que nós sentimos hoje cresça ainda mais. Que nós possamos sempre cuidar um do outro, rir juntos e chorar quando necessário. Me perdi, peraí. Que a nossa jornada continue a ser guiada por Deus, até que a morte nos separe, com toda a intensidade e leveza que nós merecemos. E que você saiba e sinta o meu amor por você todos os dias. Eu amo você. Agora lascou. Eu não sou nada bom com as palavras, sou totalmente de exatas. Tem amigos aqui que podem comprovar. Nossa história começou de uma forma inesperada. Conforme ela falou, foi algo dia a dia. Foi se conhecendo de uma forma inusitada. Mas hoje eu vejo como Deus cruzou nosso caminho da forma mais perfeita que existe. Nos mostrou novamente o que é o amor.
Os dois não tinham mais essa perspectiva. Me deu um novo propósito de vida. Falei isso para ela a primeira vez, quando eu pedi ela em namoro. Foi uma coisa nova para mim. Colocou na minha frente uma mulher guerreira, batalhadora, extremamente sincera, inteligente e alegre. E tudo foi acontecendo de forma rápida. Nos aproximamos, começamos a namorar, fomos morar juntos e agora casando. Aqui junto a Deus. Uma mulher que me deu a oportunidade de ser homem da casa. Me deu a oportunidade de ser pai do Theo, padrasto do Gabriel. Uma mulher que me deu uma família. Algo que já não via mais uma realidade da minha vida. E além de todas essas graças divinas, me aproximou e me mostrou o jeito dela, o caminho mais próximo de Deus, e olha onde estamos hoje. Para finalizar, gostaria de deixar claro para você que você é meu propósito de vida. Quero sim estar com você o resto da minha vida, cuidando um do outro e nós cuidando da família, uma família de Deus. Te amo muito. Que essas palavras sejam permanentes no coração de vocês. Que vocês guardem elas. Porque quando nós escrevemos isso, é a mais expressão viva do que está no nosso coração. E a gente agora vai receber as alianças, que vai vir ali, ó, lá no fundo. Pode vir bem devagarzinho. Quero convidar o pastor Márcio, que vem aqui à frente, me ajudar a tirar as alianças aqui. Pode deixar essa música no finalzinho aqui. Nós vamos consagrar as alianças. Posso quebrar o protocolo ou não? Muito formalzinho, né? Vocês não são assim. Vocês sabem disso. Mas quem não acredita em milagre, a vida deles dois aqui é um milagre. Isso aqui está acontecendo aqui é um milagre. Vocês sabem disso, né? Eu acompanhei aqui o comecinho dos dois lá. O café ficava até mais tarde. Eu falei, cadê a Karina? Aí depois eu conheci o Alexandre. E as coisas foram ficando. E eu não te disse uma vez que tudo ia dar certo, velho? E aí eu conheci o Alexandre, agora eu estou comprometido, porque eu sou amigo dele agora, não sou tão só seu amigo assim. Mas é Deus, cara. E acho que o que eu mais gosto em Deus é quando Ele me surpreende, sabe? Quando Ele faz tudo aquilo que eu não imaginava que ia acontecer e faz diferente. Isso também é milagre. E aí, cara, se eu posso te deixar um recado ou um... Eu vou abrir porque eu sei de cor, mas eu não quero errar. Na minha vida, como sacerdote da minha casa, que agora sim você é na sua, existem tempos de primavera, tempos de inverno, e às vezes o inverno demora mais, quando a gente quer ficar na primavera. E aí eu sempre tenho um versículo que eu trago para a minha vida, e eu procuro guiar meu casamento, guiar a minha casa, guiar minha vida profissional. E eu falo sempre, toda vez que eu prego, toda vez que eu falo de Jesus para alguém, eu uso esse versículo que é: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Eu entendi, eu ficava só querendo todas as coisas para a minha vida, como família, como pai, meus sonhos, mas eu aprendi como sacerdote a amar a justiça de Deus. Eu entendi que o sim e no não, tudo acontece no tempo dele, e aí que o surpreendente é extraordinário. E aí quando a gente olha para a aliança, que às vezes tem, quando a super sinceridade dá uma segurada, beleza? Para ir bem. Só seja sincera. Como ele falou,
Mas na hora da primavera, quando a coisa está difícil, é que você olha para a aliança, que você fala, pô, tem alguém do meu lado que eu posso dividir todas as coisas. Ainda que todo mundo suma da minha vida, eu tenho uma pessoa do meu lado que está comigo para frente, firme. E nesse processo de amadurecimento que você está passando, a Karina já está um pouquinho mais avançada. Mas é o equilíbrio que vocês vão ter que ter como um casal, para que as coisas caminhem bem. E a gente está aqui para te ajudar. E se a gente sumir também, Jesus está com vocês, brother. Jesus não vai deixar vocês em jeito nenhum. Isso que é o legal de caminhar com Deus. Mas estou muito feliz por participar dessa transformação que Deus tem feito. E a gente vai estar aí, grandes coisas veremos, por isso estamos alegres. E grandes coisas temos visto, por isso estamos alegres. Amém? Então eu tenho que orar agora, pastor? É isso? Senhor Jesus, estamos felizes, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Felizes por essas vidas, por esse casal. Como o Senhor foi surpreendente, Pai. O Senhor fez tudo do seu jeito, da sua hora, foi mexendo ali, colocando pessoas ali, conduzindo ali. Mas chegou a hora que eles ouvirem a Tua voz, eles estão aqui. Entregues diante do Teu altar, com um propósito como família, como homem, como mulher, ó Deus. Eu sei que muito o Senhor fará. Que o Senhor venha abençoar esta união, ó Deus. Que essas alianças que são apenas símbolos, mas que elas tragam uma forte ligação entre eles, ó Deus, de ajuda mútua, amor, trocas, ó Deus. Que sejam amigos, que sejam amantes, mas que sejam, Deus, são filhos e filhas tuas, que estão juntos como família, ó Pai. Venha abençoá-los, ó Deus. Venha conduzi-los, ó Pai, segundo a Teu poder e Tua glória, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Bom, isso aqui é para você. Isso aqui é mais pesado para você. Vou começar por ela. Vou te falar, você vai repetir. Tá bom. Põe lá no dedo dele. Só ameaça colocar. Só ameaça, não só falar. Eu, Karina, recebo você, Alexandre, como legítimo esposo, para viver com você o santo estado do matrimônio, segundo o que for ordenado por Deus. Prometo amá-lo, honrá-lo, obedecer e cuidar de você, na enfermidade e na saúde, e rejeitando todos os demais homens, sendo fiel enquanto nós vivermos. agora você numa forma. Ameaça, deixa lá. Eu, Alexandre, Eu, Alexandre, recebo você, Karina, recebo você, Karina, como minha legítima esposa, para viver com você para viver com você no estado de patrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Prometo amá-la, honrá-la, obedecer e cuidar na enfermidade e na saúde, rejeitando todas as mulheres, sendo fiel enquanto nós vivemos. Amém? Virem para cá. Nós queremos, eu e o pastor Márcio, queremos hoje servir a ceia, a primeira ceia para vocês. E também vamos servir a ceia para todos. O que é a ceia do Senhor? A palavra nos orienta a respeito da ceia e diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem ou beberem, sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A ceia precisa ser tomada com consciência, sabendo que fomos alcançados por Jesus Cristo, que Ele veio a essa terra, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por amor a cada um de nós. Então vai passar a ceia, você pode pegar com essa consciência, sabendo que a ceia faz parte da comunhão com o corpo. E você vai aguardar um pouquinho, porque depois o pastor Márcio vai orar pelos elementos, e vocês vão tomar a ceia junto conosco. A sua primeira ceia como casados, mas também será a primeira ceia como comunidade. Então, enquanto eles estão servindo, vão servir, já podem vir, vocês vão ter um louvor tocando, vocês aguardem também que vão ser entregue, não comam e nem bebam por enquanto, aguardem todos receberem os elementos da ceia. E como é bom relembrar este momento de entrega, porque a cruz não é um lugar de morte, Deus, é um lugar de vida, Pai. E vida livre para louvar e adorar o Teu nome, ó Deus. E obrigado, ó Deus, porque o plano perfeito ali se confirmou. O Senhor venceu a morte e ressuscitou, ó Deus. E como os filhos e filhas Teu, como igreja santa, ansiamos pela Tua volta, Pai. E obrigado, ó Deus, por tornar-nos um coração de adoração, para louvarmos e adorarmos ao Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.